Boa tarde a todos, a todas. Estamos no 19º domingo do Tempo Comum. E o evangelho desse domingo é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. É uma página belíssima que nos dá, não a esperança, mas a certeza da presença de Jesus no meio de nós, que vem nos ajudar durante todo tipo de dificuldade ou tribulação que podemos viver. Então, vamos ler agora o trecho do Evangelho e depois o comentário do Frei Alberto Maggi. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." O amor universal de Deus pela humanidade, que Jesus veio manifestar com a sua vida, a sua mensagem, encontra resistência justamente no grupo dos discípulos. Por quê? Porque eles não aceitam que esse amor seja para todos, incluso os pagãos impuros, porque eram convencidos que era um privilégio exclusivo de Israel, o povo eleito. Então, depois da partilha dos pães e dos peixes, Jesus se despede da multidão, que se saciou abundantemente, e obriga os discípulos a subir no barco e a precedê-lo na outra margem, que era o lado oriental do lago da Galileia, que era a terra pagã. E Jesus deve obrigá-los justamente porque encontra neles uma forte resistência para ir em terra pagã, onde ele quer realizar ali a mesma partilha dos pães, mas dessa vez, então, em favor dos povos pagãos. E Jesus sozinho sobe ao monte, que era o lugar de esfera de Deus, para rezar. E neste evangelho, Jesus é apresentado unicamente 2 vezes em oração, aqui e no Getsemane. E em ambas as situações, o grupo de Jesus corre o perigo de cair na tentação. O destaque da solidão de Jesus quer ser teológico. Tanto no monte como no Getsemane, Jesus está só. Os seus discípulos o acompanham, sim, mas não conseguem segui-los. São incapazes de vigiar 1 hora só com seu mestre. Enquanto o barco com os discípulos está distante, sobrevém o obstáculo do vento contrário. Então, a resistência dos discípulos em se desapegarem das multidões e de irem em direção aos pagãos é representada mediante a ação do vento, que no evangelista Mateus é sempre negativa. Mas Jesus não deixa sós os discípulos no perigo, mesmo que esse seja por eles mesmos causado, e vai ao encontro deles. E o momento é tão importante que o evangelista o indica como a 4ª vigília da noite, entre as 13 às 6 horas, quando depois da escuridão da noite começam a aparecer as primeiras luzes do dia, a alvorada, que na escritura é indicada como um momento de socorro a Deus. Deus ajuda a surgir da alvorada. Em Jesus, então, que caminha sobre o mar, que na realidade é o lago de Tiberíades, se manifesta a plenitude da condição divina, visto que Deus é o único que caminha sobre as ondas do mar, que era considerado uma força do caos que se opõe ao Criador. Desde o início do seu evangelho, Mateus apresentou Jesus como o Deus conosco,
Mas para os discípulos, isso é muito difícil de compreender, porque é verdade que eles seguiam Jesus e o consideravam-se o Messias enviado por Deus, mas não acreditavam que seu mestre fosse Deus. Por quê? Porque a religião judaica ensinava que Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Ou seja, havia um tal abismo entre os seres humanos e Deus que era impensável que um homem pudesse alcançar a condição divina. Também Moisés, que em absoluto era o maior entre todos os profetas, era simplesmente um servo de Deus. E por isso, vendo Jesus caminhar sobre a água, que era exclusiva prerrogativa divina, os discípulos se assustam e pensam que seja um fantasma. Mas Jesus se dirige aos discípulos, os encoraja, lhe tira o medo e pela primeira vez se revela a eles, confirmando-lhes a sua condição divina. Eu sou. Ele diz, coragem, não tenhais medo, sou eu. É a mesma resposta que Deus, do sarçal ardente, dá a Moisés, quando este lhe pergunta o seu nome. Deus não revela a Moisés a sua identidade, quem é, mas uma atividade como é, que o torna reconhecível, um Senhor sempre presente, e que reassegura a Moisés, eu estarei contigo. Desde então, eu sou, será sempre o nome de Deus, aquele com o qual será lembrado de geração em geração. Nessa cena, o único discípulo a reagir é Simão, que pela primeira vez é apresentado em ação apenas com seu apelido, Pedro, com o qual o evangelista indica uma atitude de hostilidade ou incompreensão da mensagem de Jesus. Essa também é a primeira vez que esse discípulo se desgarra do grupo, tomando uma iniciativa que denotará a sua oposição ao mestre e que o levará depois a renegá-lo. Pedro, de fato, se dirige a Jesus em tom de desafio. Ele diz, se és tu, uma expressão semelhante àquela usada pelo diabo no deserto para tentar Jesus, quando diz, se tu és o Filho de Deus. Então, mediante esse expediente literário, Mateus leva a identificar em Pedro o tentador de Jesus. E, de fato, Pedro é o único ao qual Jesus se dirigirá, apostrofando-o como Satanás. Pedro quer também ele caminhar sobre as águas, ou seja, ele também quer acessar a condição divina que considera, porém, possível apenas por uma intervenção por parte de Jesus, ao qual se declara disposto a obedecer às ordens. Diz, ordena-me. E Jesus convida Pedro a alcançá-lo. A condição divina, então, não é uma prerrogativa exclusiva de Cristo, mas uma possibilidade extensível a quantos o seguem. Pedro, descendo do barco, caminha sobre as águas em direção a Jesus, mas assim que vê o vento, que é um elemento hostil, isto lhe causa medo e, em consequência, começa a afundar. Pedro pensava poder obter a condição divina por uma intervenção divina. Quando se dá conta de que essa condição não se alcança sem dificuldades, mas que comporta obstáculos, até mesmo graves, como a perseguição, a calúnia, os insultos, se assusta e cede. Jesus tinha advertido que quando a sua palavra não ganha raízes no ser humano, assim que chega uma tribulação, perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza, e que não constrói sobre a rocha da palavra, quando sopram os ventos, a casa desmorona. E o evangelista, então, antecipa aquele que será o comportamento desse discípulo na prisão de Jesus. Em vez de seguir o seu mestre pelo caminho da cruz, Pedro o negará, entre imprecações e juramentos falsos. Mas Jesus socorre Pedro e, ao mesmo tempo, o repreende pela sua pouca fé e por ter duvidado. Pedro é o único discípulo ao qual Jesus teve de repetir a repreensão de estar sem fé. O único que, convidado a ser pescador de homens, deverá ser pescado. O evangelista usará o verbo duvidar somente mais uma vez no momento do encontro com Cristo ressuscitado e os 11 discípulos. Estes, mesmo vendo e adorando, duvidam. Os discípulos, porém, não duvidam da ressurreição de Jesus,
mas da sua capacidade de alcançar a mesma condição de Cristo, passando eles também através da cruz. Então, entrando Jesus no barco, a violência do vento cessa. E ao contrário de Pedro, os discípulos reconhecem sua condição divina. Verdadeiramente tu és filho de Deus. Na tradução original, o evangelista omite o artigo o, filho de Deus, porque teria feito referência ao conceito de filiação divina expresso pela tradição religiosa. Jesus não é o Filho de Deus, mas Filho de Deus, uma filiação nova que cabe agora aos discípulos descobrir e assumir como própria. Então, muito obrigado pela escuta e nos vemos semana que vem.